Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Abre aí em Josué. Josué capítulo de número 1. Josué capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Quem crê, irmão, que 2026 vai ser uma mudança de ciclo aí na sua vida, dá um glória a Deus. Em nome de Jesus, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Em nome de Jesus. Mas vamos entender algumas coisas. Quando o ciclo vai mudar, o texto diz assim: depois da morte de quem? Quem que morreu? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a quem? Tá. Moisés morreu, Deus falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés. O que ele falou? Deus está falando, ó, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, prometeu a quem estava? Agora estava morto, mas ele prometeu a Moisés: eu darei a vocês todo o lugar onde puserem os seus pés. Quem queria essa promessa para a sua vida aí? Deus prometeu isso para Moisés, mas Moisés morreu. Moisés não entrou e não tomou posse da promessa. Deus vira para Josué e fala: olha, meu servo Moisés está morto, agora sai do seu lugar aí e entra lá. Vamos lá, verso 4. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. É a promessa para Josué. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Bata no seu peito e fala assim, ó: o mesmo Deus que foi com Moisés, foi com Josué, fala assim, é comigo agora. Está entendendo ou não? O mesmo Deus que usou Moisés, que usou Josué, que usou os homens da Bíblia, tudo é com você agora. Ele falou assim: olha, Moisés morreu, porém, todos os dias da sua vida, ninguém vai resistir você. Como estive com Moisés, assim, do mesmo jeito, não é pela metade, não é só 10%. Ele falou: do mesmo jeito estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Só que aí ele fala: Josué, é o seguinte, você escutou a promessa? Escutei. Agora presta bem atenção, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Agora ele aumentou um muito, né? Falou seja corajoso, agora falou seja muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque só dessa forma, irmão, olha só, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Tem uma tradução aí que fala assim: para que você seja bem sucedido. A promessa de Deus para Josué, irmão, era incondicional ou era condicional? Irmão, o amor de Deus, olha aqui, o amor de Deus pela sua vida é incondicional. Só que as promessas de Deus na sua vida são condicionais. Tem uma condição, ele está dizendo assim: Josué, ó, eu vou ser com você do jeito que eu fui com Moisés. O mesmo poder, a mesma glória, a mesma intrepidez, tudo vai ser igual, só que tem um negócio. A bênção de Deus sobre a sua vida está baseada numa condição. Moisés andou na linha, Moisés fez a parte dele, Moisés obedeceu,
Moisés, quando desobedeceu, eu corrigi Moisés, sim, mas Moisés, ele tinha um princípio a ser seguido, tinha um legado que ele tinha deixado, irmão. Mas a partir de agora, Deus tem uma promessa para a vida de Josué, só que Josué agora tem que andar sobre essa promessa. Aí Deus dá umas dicas, ele começa a falar assim, ó, apenas isso, essa eu já li, não afaste de tua boca o livro dessa lei. É afastar dos olhos? É afastar do ouvido? É afastar da boca. Ele está falando assim, ó, não afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito, e assim farás. Olha só, a condição de fazer prosperar, estava na onde aqui no texto? Não apartar da sua boca. Ele fala, não te afaste da tua boca a lei desse livro. Ele fala o seguinte, porque assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Agora vai correndo lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21. O segredo da prosperidade que ele falou ali, para ser bem sucedido em algumas coisas, não, em tudo. Ele fala que é usar a palavra de Deus na sua boca. Na sua boca. Na sua boca. Quando eu medito na palavra de Deus, eu medito, essa palavra vem morar onde? Aí. A boca fala do que o coração está cheio. Você medita na palavra, de noite você enche o seu coração da palavra, mas o poder das palavras, porque o texto de Provérbios 18 está dizendo assim, a língua tem o poder de vida e de morte. Quem ama, comerá do seu fruto. Quem ama usar essa linguinha, comerá do fruto. Irmãos, as palavras que saem da sua boca determinam todo o curso da sua vida, a palavra de Deus está dizendo. É aquilo que você fala que determina aquilo que o seu filho vai ser mesmo. É aquilo que você fala da sua empresa, é que determina aquilo que a sua empresa vai ser mesmo. É aquilo que você fala da sua vida espiritual, sabe? São as suas palavras que vão determinar os acontecimentos invisíveis na sua vida. Eu tenho falado sobre isso aqui, irmãos, porque às vezes a gente não cuida direitinho das coisas que a gente fala, não. E aí a vida da pessoa está toda torta, tudo estrupiado, viu, irmão? Toda bagunçada, e ele acha que o problema foram os pais dele. Foi os meus pais que erraram, né? Foi, sabe, começa a colocar a culpa no governo, começa a colocar a culpa no pastor, na igreja, na religião, e ele não percebe, irmão, que Deus deu um dom tremendo para ele. Qual que é o dom, irmão? Aquilo que sai da sua boca tem poder para governar o invisível. O invisível. Como que Deus criou o planeta, irmão? Ele foi lá e amassou o barro, fez uma bola, ou plana, né? Tem uns aí que acreditam que é plana. Foi assim que ele criou o mundo? Foi? Não foi, foi através da palavra. Primeiro Deus pensa, depois Deus diz, e quando Deus diz, o que Deus fala tem peso, irmão. Você acredita que se Deus falar algo bom para a sua vida, lá no céu agora, chega na sua vida aqui ou não chega? E por que você acha que quando você fala alguma coisa, isso não vai dar nada? Se Deus te criou a imagem e semelhança, criou um homem a imagem e semelhança, e colocou nele o dom de pensar, o dom de falar também. As suas palavras têm peso, irmão. Olha para alguém que está perto de você e fala assim, qual que é o peso das suas palavras hoje? Ah, esse salarinho aqui não dá para nada. Não dá, irmão, é lógico. Você criou uma realidade diante de você. Você construiu algo dentro da sua mente e depois você fala. Irmão, a igreja está brincando com a palavra tem muito tempo e a gente não entende. A gente não percebe, irmão, por que Deus cobra tanto para a gente ter uma vida de oração. Para que tem que orar? Porque quando você ora, você fala.
É um momento, irmão, litúrgico, é um momento que você constrói, que Deus inventou para nós, para a gente separar um momento, para a gente cuidar com aquilo que a gente fala. Porque no dia a dia, irmão, a gente está aí, conversa, e às vezes conversa fiado, e às vezes, tem um texto na Bíblia, que ele corrige aquele que fala uma coisa assim, sabe aquela maldiçãozinha? Ele fala uma bobagem, ele amaldiçoa de alguma maneira, ele fala, não, irmão, estou brincando, é brincadeira. A Bíblia corrige severamente quem usa palavras para determinar alguma coisa na vida de alguém, às vezes na vida da sua família, até na sua própria vida, e acha que essas palavras aí não vai acontecer nada. Irmão, tem gente que pensa que é misticismo, mas pensa uma coisinha aqui, Deus criou todas as coisas, criou ou não criou? Deus é alfa e princípio e tá, então Deus criou tudo. Por que ele fala que ele é o princípio e o fim? Porque ele criou o início e ele também já criou o final. Deus, ele é presciente, ele sabe de todas as coisas. Por que ele sabe de todas as coisas? Porque ele criou toda a sua obra. A Bíblia diz que lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas até o 6º dia, e no 7º dia ele fez o quê? Aí no 8º dia ele levantou, vamos para a obra de novo, trabalhar, porque esse povo dá trabalho demais. Foi isso que ele fez? Irmão, entenda uma coisa aqui, ó. Deus descansou no 7º dia de toda a obra que criara, do alfa e do ômega. Deus já descansou. Só que os decretos de Deus, ou seja, quando Deus criou o invisível, né, do invisível, todas as coisas, melhor dizendo, Deus criou, ele tirou do invisível todas as coisas, ele criou através da palavra, ele já decretou toda a ordem das coisas. E o invisível, irmão, ele está aqui esperando a manifestação das palavras para que ele trabalhe em favor da igreja ou não. Quando você vai lá para expulsar um espírito imundo, você vai lá dar murro nele, você pega a Bíblia e dá uma bibliada no camarada, vai lá, pega o óleo e passa o óleo no cara, vai sair o espírito ou não? Não vai. O que sai? Palavra, sai dele em nome de Jesus. A pessoa está enferma, aí eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos. Uma coisa que a igreja faz, muitas vezes não acontece nada e não entende. Deus tem poder para curar a enfermidade? Tem ou não tem? Ou não tem? Tem. Deus já te usou para curar uma enfermidade? Aí o camarada chega lá, o cara está enfermo, chega lá e ora por mim, aí você vai lá, Senhor Deus, cura esse irmão, em nome de Jesus, cura esse irmão. Aí você não entende o que está acontecendo de errado aqui. Ué, ele está orando para Deus curar. Jesus, ele não disse que ore para mim curar, ele falou, ide e curai, ide e curai os enfermos. Não falou, Jesus, irmão, ele subiu aos céus e deu dons aos homens. O dom de cura ele deu ao homem. O homem é que vai manifestar esse dom. O dom é lógico, é Deus é que tem o poder de fazer, lógico, o dom é dele, irmão, ele deu. Só que o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando eu vou orar para o enfermo, eu não vou falar para Deus curar o enfermo, eu vou dar uma ordem dentro do poder de Deus, do nome de Jesus, mas eu vou dar uma ordem à enfermidade. É eu que vou falar, enfermidade, eu te ordeno em nome de Jesus, sai. Está pegando ou não? Sentado. O que eu estou dizendo aqui, irmão, é que a gente não percebe que os dons de Deus, eles são manifestos pelas nossas palavras. Se você ficar pedindo para Deus fazer uma coisa que Ele já mandou você fazer, pastor, então eu orei errado, com falta de entendimento. E a falta de entendimento pode ser que Deus, mas eu já orei assim, Deus fez, porque você estava com muita fé. Porque a falta de entendimento, irmão, gera uma ignorância na pessoa e falta de confiança na hora de fazer, na hora de orar. Deus, irmão, Ele quer usar você.
Jesus, ele já garantiu os dons e falou, olha, sobre esse nome, a igreja vai pisar na cabeça de serpente e escorpião. Agora a igreja está aqui, com medo do diabo, com medo do Satanás, com medo da enfermidade, sabe, e fica pedindo para Deus vir aqui de novo fazer aquilo que é o trabalho da igreja. A autoridade é sua. Fala para a pessoa que está do seu lado de novo, fala assim, ó, você tem peso nas suas palavras. É você que tem que curar a enfermidade, no nome de Jesus. É ou não é? Como que a polícia vai lá prender? Ele chega lá, quem prende é o Estado ou é o cara que prende? É o Estado, ele chega lá no nome do Estado. Tem até aqueles filmes que falam assim, ó, você está preso em nome da lei, né? Ele está sobre a autoridade, não é ele que prende. Do mesmo jeito, nós que somos embaixadores de Cristo, não é? Nós somos representantes, nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos debaixo de uma ordem celestial. A igreja, Deus determinou, a igreja tem poder para fazer isso, isso e isso. E ele deixou tão claro isso, meu irmão, minha irmã, Gladstone. Sabe o que ele fez? Ele falou para Pedro, Pedro, tudo aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O céu é visível? Não é. O céu não é visível. Ele está dizendo, o que vocês fizerem no mundo natural, o que vocês ligarem no mundo natural, pela fé será ligado no mundo espiritual. Aí todo mundo fica, aleluia. Mas ele falou outra coisa, ele falou assim, aquilo que vocês desligar na terra, será desligado no céu. Aí o cara está aqui, liberando palavra de maldição, está liberando que a porta vai fechar, e ele não percebe, ele fala assim, salário, que nem eu falei, salário não dá para nada, o governo não sei o quê, e a igreja está aqui falando essas coisas, liberando essas palavras, e a porta está sendo fechada, por quê? Porque ele está desligando na terra, ele desliga uma promessa de Deus na terra, porque ele fala, não dou conta, não sou capaz, sou fraco, e etc, irmão, cuidado. Aí você vê isso em outras religiões funcionando bem. Aí alguém fala, isso é misticismo, é do diabo. Não, irmão, você com a Bíblia na mão não entendeu a autoridade que tem e o peso das suas palavras. Tenho certeza que no meio de nós tem pessoas aqui que já sofreram, que vivem traumas de infância, de tanto o pai e a mãe falar assim, você é um nada, você é um nada, você é um nada. Eu não vou usar outros termos aqui, mas é isso. E vai amaldiçoando, e aquilo vai criando ali, memórias. E aí você passa a acreditar nisso mesmo, irmão, e a sua fé é convicta nessas coisas, e você acha que você não vai virar nada mesmo, não. Só que quando eu conheci a palavra de Deus, irmão, eu tive tantas palavras de maldição na minha vida, mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a entender o que está escrito aqui, como eu estou te passando aqui essa noite. Você sabe o que eu comecei a entender? Falei, Deus, Ele tem algo muito maior do que todas essas pessoas falaram a meu respeito. Por que eu posso, eu sou capaz? Que a Bíblia está falando, irmão. O texto está dizendo que todas as coisas cooperam, vou voltar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Você ama a Deus? Tem gente que não ama, não levantou a mão, né? Ama a Deus ou não ama, irmão? O que eu estou dizendo para você? Tudo no mundo espiritual tem que cooperar para o seu bem. Até o diabo tem que trabalhar para o seu bem. Você sabia disso? Tem. Não, o diabo vai fazer só o mal. De jeito nenhum. Satanás está a serviço de Deus. Aonde é que ele faz o mal? Aonde a igreja não entende a autoridade que tem, não compreendeu a palavra de Deus e o poder de Deus, aí ele ciranda. Onde que o diabo está fazendo mal? É sobre aqueles que vivem na desobediência, aqueles que estão cegos espiritualmente, mas a igreja não, irmão. A igreja, Satanás, ele só vai pôr a mão em você, se Deus falar assim, eu preciso que você aperfeiçoe o fulano. Aí o diabo vai lá trabalhar, Como assim? Jó já era bom, ele era bom, desviava do mal, era um cara íntegro. Aí Deus que falou para Satanás, falou assim, você viu tanto que Jó é bom? Viste meu servo Jó? Temente. Aí Satanás, mas também a bênção de Deus está
transbordante sobre a vida dele. Ele falou: não, eu quero que você aperfeiçoe ele para mim. Eu acho que Jó pode ir além. Aí ele foi lá e aí Jó clamava, aí você fala: meu Deus, que injustiça. Justiça não, irmão, injustiça não. Deus tinha uma obra tão grande na vida de Jó, falou: ele aguenta, pode ir, só não mata ele não, mas pode ir lá. Aí massou Jó, de repente Jó, você fala assim: mas Jó não pecou, pastor. Deus, ele vê defeito nos seus anjos, a Bíblia diz. Ei, Deus vê defeito nos seus anjos, está escrito. Ele viu um cisquinho na vida de Jó, que aí você vai ver Jó falar lá na frente. Ele fala assim, ele chega a falar, fala assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor face a face. Subiu de nível. Você está com medo do diabo? Por quê, irmão? O diabo trabalha para Deus, irmão. Está dentro do propósito de Deus. Onde é que Satanás vai se andar e vai fazer o mal? Onde as pessoas são resistentes à palavra de Deus, endurece o coração ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus. Mas você não, irmão. Você tinha que estar firme, forte, corajoso, entendendo o texto que nós lemos aqui. Mais uma vez fala assim: ó, eu tenho que cuidar. Ah não, está frouxo demais, você está devagar. Fala assim: eu tenho que cuidar daquilo que sai da minha boca. O texto que nós lemos em Provérbios fala que aquele que gosta de usar a boquinha comerá do seu fruto. E se você falar coisa boa, você vai colher coisa. Se você falar coisa ruim, você vai colher o quê? Aí tem uns ditados populares, Clésia, tem uns ditados antigos que o povo fala, né? Fala assim que aqui se faz, aqui se paga. Aí tem gente: não, isso é antibíblico. Não está na Bíblia, está nas entrelinhas da Escritura. Aqui se faz. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Está escrito: da mesma maneira que você medir, você será medido. Da mesma maneira que você julgar, será julgado. Aí você desce a lenha nos outros. Aí você acha, irmão, que isso aí não dá nada. Deus está olhando e está vendo certinho como é que está seu comportamento a respeito da sua língua. Pastor, mas tem hora que tem que falar, porque está escrito que nós devemos julgar os nossos irmãos. É assim ou não é? Mas existem 2 julgar, pelo menos na Bíblia, com tradução diferente. Que julgar que pode? Você olha aquele irmão, você vai julgar? Vai. Então você julga assim, ó. Pecou? Não. Pecou não. Você examinou. Examinar pode. Você sabe o que é que não pode? Liberar sentença. Você é juiz? Você não é juiz. Quando Deus fala que nós devemos julgar todas as coisas, está dizendo olho, não boca. Porque Ele é juiz. É Ele que tem o poder de condenar e absolver. É Ele, irmão. Nós examinamos, julgamos no coração e Gamaliel falou para os fariseus, falou: vocês cuidado. Cuidado, eles estavam querendo crucificar Jesus, falou: cuidado. É ou não é? Querendo mexer com a igreja, falou: cuidado. Porque se vocês ficarem falando essas coisas aí, pode ser que você está lutando contra a vontade de Deus. Vamos vamos esperar caladinho, porque se não for de Deus, essa obra aí não vai prevalecer. Aí você abre a boca, você acha errado, você vai. Cuidado, irmão, cuidado. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o que você lança, eu vou usar a palavra mística dessa geração, o universo escuta. Aí o universo fala assim: uai, ele liberou uma palavra, vamos lá. Aí ele começa a trabalhar de acordo com aquilo que você liberou a palavra, irmão. Ou você pensa que tem um anjo que pega a palavra e vai lá e ele faz, é o anjo. Não, irmão, a natureza, o que existe, a criação, ela vai se mover em direção à ordem de Deus. E a ordem de Deus é a palavra que Deus falou para Josué: guarda no seu coração, porque quando você falar tem peso.
tem peso. Tem gente que pensa que Deus só usa que esse poder, que essa unção, que essas coisas sobrenatural, né? Só os caras da Bíblia aí, Moisés, Pedro e tal. Aí eu quero falar para você aqui, para finalizar a mensagem aqui, do jeitinho que Deus falou para Josué: Juliano, Moisés morreu. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim: para de ficar olhando para o ministério de Moisés, para o legado de Moisés, porque Moisés era não sei o que. Não, ele falou assim: Moisés morreu. Aí eu estou falando para a igreja, ó, Pedro morreu, Moisés morreu, Maria, mãe de Jesus, morreu. Quem mais morreu? Todo mundo. Paulo, que era o cara, morreu. E agora? Agora é a sua história. O que você está fazendo? Porque você vai ter que prestar conta da sua história, das palavras que você falou, das palavras que você não falou, das sementes que você semeou e das sementes que você não semeou. A Bíblia diz que quem semeia vento, quem sabe essa? Quem semeia vento, colhe. O cara fala: não vou semear nada, vou ficar neutro. Quem semeia nada, colhe tempestade. Deus, irmão, Ele colocou sobre você uma semente, e essa semente é a palavra de Deus. Eu estou pegando hoje essa palavra aqui, ela é a palavra de Deus, e eu estou vindo aqui, estou semeando no coração do Maurício. Ela caiu na boa terra. Maurício, a partir de agora, tem a palavra no coração. Ele leu, ele estudou, ele recebeu, ouviu a palavra. Agora o Maurício vai fazer o seguinte: ele vai abrir a boca e vai falar as palavras desse livro. Ou seja, aquilo que ele aprendeu aqui, irmão, ele tem que falar. Por que tem que falar? Eu não posso só aprender, não pode só aprender, porque a Bíblia está falando para falar. Para falar por quê? Falar para o outro irmão, para o seu irmão, para a sua família, tem que falar. Não adianta guardar aqui, empossar a palavra no coração, tem que falar de Deus, irmão. Tem gente que tem vergonha de falar de Deus, acha que isso é coisa de pastor. Ele está dizendo que quando você fala das palavras desse livro, olha aqui, é o start da promessa. Tudo que você faz, prospera. Prospera. Tudo que você faz, prospera quando você fala. Agora, você está falando da palavra de Deus? Como é que está aí, irmão? Você está falando do quê? Do Instagram. Estou falando do Instagram, da vida da Virgínia. Eu estou tomando nojo já. Os irmãos não sabem. Esse dia eu estava conversando com as pessoas, sabe? Eu falei assim: quem foi Gideão? Não sabia, Virgínia sabe. Conhece os produtos, pai, tal e coisa, separou e já largou de não sei cá. E aí você pergunta assim: quem que Davi matou? Sansão. É quase desse nível. Irmão, o povo está tão ruim de Bíblia, meu Deus do céu. Tão ruim da palavra de Deus. Não sabe nada. Quer ir para o céu fazer o quê, meu irmão? Não vai. Por quê? Porque a boca fala do que o coração. Você vai falar daquilo que você alimenta. Você está alimentando de porcaria, vai falar porcaria. Todo dia, irmão. Você não precisa ler a Bíblia inteira hoje, não. Porque tem gente que começa o ano, já dia 1º, já vamos ler a Bíblia um ano. 3 semanas depois já parou. Não, irmão, lê um versículo por dia. Você não pode ficar sem ler. Está no celular o negócio, irmão. Lá, lê um versículo, medita naquela palavra, entende o que Deus tem com essa palavra aqui. Aí você lê ela, aí você fala dela, sabe? Fala dela para alguém, ou comenta, puxa alguém e fala: rapaz, a minha devocional hoje foi esse versículo aqui. Olha que coisa tremenda. Tem que falar de Deus, irmão. Tem que falar das coisas do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver as portas abrindo. Tem gente aqui cheia de potencial, formado, tal e coisa, e vai daqui, vai de lá, que é o melhor, o melhor de quê, irmão? O melhor é aquele que executa, melhor é aquele que entende e faz. Tem muita gente boa, de braço cruzado, e não está virando nada. Aí o que aconteceu aqui para finalizar? Deus falou: ó Josué, esquece Moisés, passou, agora é contigo. Só que você vai precisar ter 2 coisas: força e coragem. Porque você
for frouxo, você não vai conseguir. E tem que ter coragem, porque é grande o desafio. Eu estou dizendo para vocês aqui, irmão, que o que Deus tem para fazer na sua vida é através de você. Pastor Harry não vai virar nada na sua vida, está mal dando conta dele. E você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que se posicionar, entender o que está sendo pregado aqui, começar a pôr em prática. A palavra de Deus está no seu coração, diga amém. Então começa a falar dessa palavra. Olha só, o último texto aqui, abra aí em Salmo 1. Conselho para o seu ano 2026, aí no Salmo 1 aí. Pastor, como que eu faço agora para ver o mundo espiritual trabalhando em meu favor? Salmo número 1. Feliz será, olha só, bem-aventurado, feliz aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Ai, a Virgínia falou isso, eu vou fazer. Lá o coach da não sei das quantas falou, vou fazer. Cuidado, irmão, cuidado. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, aquele que não está nem aí com Deus. Talvez tenha um cara bom lá, que é de Deus, amém. Mas, olha só, não se detém no caminho dos pecadores. Está todo dia naquelas companhias de gente que não tem nada a ver com Deus. Que energia de Deus vai ter na sua vida? Vai ter energia do cão. Que é o quê? É a mentalidade do diabo, é as coisas do mundo. É isso que vai ter, de acordo com as suas companhias. Dá uma observada, quem que você está levando dentro da sua casa? Dá uma observada. O ímpio mora lá dentro, e você mora na casa do ímpio, mas não chama um crente lá para ir lá tomar um cafezinho, fazer uma oração. Não gosto de andar com quem tem a palavra. Cuidado, irmão, cuidado, o texto está dizendo isso. E nem se assenta na companhia dos escarnecedores, zombadores, vai. Mas ao contrário, feliz é aquele que faz o contrário. A sua satisfação é a palavra, irmão. E nesta lei medita, olha que coincidência, estava lá em Josué, o mesmo jeito. Medita dia e noite, pensa, você lê um versículo que você está pensando na palavra, um irmão te edifica, uma palavra, uma boa amizade, sabe, é um ensinamento. Essa pessoa, irmão, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Agora ele está falando da sua vida, da sua família, do seu trabalho, sabe, ele está falando lá da sua empresa. Você é uma árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, não é todo dia também, é no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo, ou algumas coisas, tudo que essa pessoa faz, prospera. Pegou ou não pegou? Dá uma curvadinha na sua cabeça e fecha os teus olhos aí. Qual é o peso das suas palavras? Você está no meio de uma lavoura hoje. Essa lavoura, ela pode estar pronta para você colher. Essa lavoura que você está andando no meio dela agora. Essa lavoura, ela foi semeada pelas suas palavras. O que tem para você colher hoje aí? Se hoje fosse o dia de você começar a encher o seu cesto, o que você ia colher, irmão? O que você falou da sua esposa, do seu esposo? O que você vai colher hoje? O que você falou do teu filho? O que você falou da sua empresa, do seu salário? Você falou da sua casa. São tantas palavras de maldição que as pessoas falam. Essa casa amaldiçoada, essa casa bagunçada, preguiçoso, preguiçosa, você não presta, é esse tipo de semeadura. O que você tem falado da tua vida, irmão? Da tua história? O que você tem falado sobre você? Fale sobre, eu não gosto de falar de mim para ninguém. Fale sobre você, fale bem de você, fale coisas boas de você, mostre o bem que há em você. E a inveja, que inveja o que, irmão?
Deus disse a Josué: Josué, não se preocupe, porque ninguém resistirá você todos os dias da sua vida. Ninguém pode contra você, meu irmão e minha irmã, se você entender que Deus é com você igual foi com Moisés. Faz isso, de olhos fechados, começa a pedir perdão pelas tuas palavras. Fala: Senhor, me perdoa por quantas palavras torpes, quantas bobagens, Senhor, eu falei. Mas a partir de agora, para esse ano ser uma bênção, eu vou falar das tuas palavras, eu vou falar das tuas promessas, eu vou dizer por onde for a tua bênção, ela me acompanhará. Por onde for a tua bênção, ela me seguirá. Eu direi: Senhor, a prosperidade está nos meus pés e nas minhas mãos. É isso, abre a sua boca, irmão, não é eu, é você. Começa a profetizar aí no seu banco. Começa a dizer palavra de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos agora. Quebra esse jugo, essa maldição, envergonha Satanás. Abra os teus lábios e diga: Deus, o Senhor é o dono da minha casa, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono das minhas finanças. Sabe, o universo trabalha ao meu favor. Sabe, tudo está acontecendo para um propósito. Sabe, Deus, todas as coisas na minha vida estão nas tuas mãos, e eu estou aqui à sua disposição, Jesus. Seja forte e corajoso, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga comigo assim: Senhor Deus. Mais forte: Senhor Deus, me ensina o peso e o poder das minhas palavras, que eu entenda que quando eu falar, aquilo que eu disser será sólido, será palpável, será verdadeiro e acontecerá. Por isso, Senhor, perdoa o que eu disse, mas a partir de agora eu cuidarei do que eu digo, porque quando eu falar, diga: vai acontecer, vai ser tremendo, vai ser vitória. Com a mão no seu coração, fala: enche o meu coração das palavras de Deus, para que eu viva a prosperidade, a alegria e o propósito de Deus em tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você tomou posse dessa palavra para a sua vida, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus. Levanta o mãozão lá em cima. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você e a sua família, hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe, até uma ótima semana.